Olá, tudo bem? Eu sou o Thomas e vou comentar as questões aqui de História, Filosofia e Sociologia dessa prova da Unesp, né? Na parte de História, umas 4 questões, enfatizando o período republicano, mas então também trazendo, né, a parte antiga e a parte contemporânea, mas temas atuais, né? Como, por exemplo, a questão 1, que traz a canção Mulheres de Atenas, justamente para discutir a condição da mulher no momento da história, um tema provocado pelas questões da atualidade, né? E o mesmo eu poderia dizer a respeito da questão que cita o Enfio, né? Cartunista, grande escritor aí o texto é de 1977, né? Em pleno regime militar, fazendo referências ao ato institucional número 5, que também foi bastante lembrado, está sendo bastante lembrado em função dos seus 50 anos agora, né? Tivemos uma questão trazendo aí mais uma vez essa questão das representações, né, no universo da República, na formação da República, no caso a obra de Pedro Américo, né, no início do período republicano, transformando Tiradentes num mártir, né, numa referência à história de Jesus Cristo, né, e também tivemos uma questão sobre o New Deal, aí provocada por essas discussões da economia, intervenção do Estado ou não, é um tema que sempre aparece, uma questão clássica de história geral contemporânea, e talvez uma dificuldade um pouquinho maior no item B, porque aí pede para identificar no primeiro parágrafo qual é a ideia central do autor, essa relação de crescimento econômico e reforço da democracia, né? E aí a necessidade de explicar essa relação, né? Talvez aí o comentário que a autora faz no segundo parágrafo das peculiaridades do New Deal ajude a responder a questão. Mas de uma maneira geral, para um aluno bem preparado, uma prova com itens básicos, porque pedem apenas para identificar o contexto ou identificar um determinado aspecto, então a boa leitura ou interpretação leva o aluno à resposta correta, né? E aí questões de nível mais médio, de complexidade, quando então pedem para estabelecer alguma relação ou fazer uma análise mais cuidadosa da imagem. Na parte de Sociologia e Filosofia, vou comentar as questões como um bloco, né? 4 questões também. Poderíamos dizer que ela traz as características já típicas da prova da Unesp. Né? Existem grandes vestibulares que tentam abordar filosofia e sociologia sem deixar muito claro como que fazem isso ou definir um programa, mas na Unesp a gente percebe que já existe uma certa tendência nessas áreas, que é, por exemplo, exigir, claro, uma boa interpretação, uma leitura muito cuidadosa dos textos para o aluno relacionar com o que ele conhece das duas disciplinas, né? Alguns temas clássicos, né? Então, por exemplo, cita-se o iluminismo para o aluno falar sobre a ideia de progresso, né? Traz textos fazendo uma crítica à fé ou ao dogma, à religião, em contraposição à ciência ou à razão, né? Depois também levanta questões sobre o próprio conhecimento científico. Então, a gente vê nessas grandes provas, especialmente na Unesp, sempre alguma referência às condições do conhecimento científico, os problemas aí que o conhecimento científico coloca, né? Então, uma prova de oposições, pensar progresso, barbárie, ciência, religião, emoção, razão, né? E os textos fundamentais para o aluno perceber quais são as oposições em jogo, quais são os contrastes em jogo, e aí a partir do que ele conhece do programa ou eventualmente dos autores, o caminho então para responder as questões, né? Não são provas necessariamente fáceis, mas para um aluno então bem preparado, bem exigentes, sabendo aproveitar as referências no texto, o aluno consegue encontrar um bom caminho para a resposta. Então, espero que tenha feito uma boa prova, estamos torcendo aí pelo seu sucesso, um grande abraço e até a próxima.